que o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso na manhã de hoje em Florianópolis. A prisão aconteceu no âmbito daquela operação Constituição Cidadã, que foi deflagrada justamente para apurar o suposto uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral de 2022. Celulares, computadores e o passaporte do ex-PRF foram apreendidos. A polícia quer saber se houve intenção de dificultar o trânsito de eleitores com a realização de blitzes no segundo turno das eleições de 2022, sobretudo na região Nordeste. Após a operação, a relatora da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, ela defendeu a votação de um novo pedido de convocação de Silvinei. Além disso, a parlamentar afirmou que uma convocação de Jair Bolsonaro não está descartada. Vamos começar essa rodada com o Tiago Pavinato. Pavi, prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e o argumento da Polícia Federal é que essa medida é necessária justamente para evitar que os suspeitos, os envolvidos nessa ação, combinem as versões. Faz sentido? Vamos lá, não faz sentido nenhum. Quem é que pode ir preso? Pela legislação, né? Porque hoje até eu e a Elaine ficamos presos no elevador hoje, 22 minutos, hein, Elaine? Sim. Ficamos presos no elevador hoje. Mas a questão é a seguinte, no Brasil, pela legislação, preso só pode ser aquele que teve a sua culpa reconhecida por uma sentença, uma decisão, um acórdão, transitado em julgado. O que quer dizer isso? Uma decisão judicial que imputa a culpa a alguém por determinado crime e não cabe mais recurso contra ela. Então, a prisão é possível daí. Também é possível se prender alguém no estado de flagrância, que é você é pego com a boca na botija, cometendo crime, tendo finalizado o crime, ou logo após finalizado o crime, tendo sido pego após uma perseguição, ou no caso da prisão preventiva. No caso da prisão preventiva, eu tenho dois requisitos fundamentais. Primeiro é o chamado em latim, au, fumus comissi delicti, a fumaça de ter cometido delito. Ou seja, existem evidências robustas, fortes, que dizem, essa pessoa provavelmente cometeu esse crime. Mas não basta, ela tem que ser somada com outro requisito, que é o periculum in libertatis, o perigo da liberdade desse que provavelmente, certamente, parece que é verdade, cometeu o crime. E esse perigo está no perigo de fuga, no perigo de, em liberdade, continuar cometendo crimes da natureza do crime pelo qual ele é investigado ou processado, ou por, em liberdade, este réu ou este investigado ter a capacidade de prejudicar o curso da investigação criminal. Pois bem, Silvinei, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que crime está sendo investigado? É um inquérito, senhores, não é nenhum processo. O crime de provavelmente ele ter operado a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, para que eleitores do Lula não chegassem às suas zonas eleitorais, não chegassem aos seus locais de votação. Ele diz que era uma operação contra transporte ilegal, o que é uma realidade no Brasil, diga-se de passagem, mas, ao que tudo indica pelas investigações da Polícia Federal, ele agiu contra eleitores possíveis, prováveis eleitores do magnífico presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aconteceu no segundo turno das eleições do ano passado, ou seja, faz mais de 10 meses, 10 meses atrás. E 10 meses atrás já existia essa suspeita, esse inquérito já foi aberto no ano passado, portanto, ele já tendo se aposentado como delegado da Polícia Rodoviária Federal, passou a contemporaneidade, o crime já aconteceu, é uma investigação do passado. Logo, ele não pode mais oferecer risco de continuar cometendo os mesmos crimes pelos quais ele está sendo investigado nesse inquérito. Bom, viajar para outro país, fugir, não há elementos que suportem essa versão.
atrapalhar a investigação criminal. Esse ponto é mais interessante, porque a investigação criminal, ela tem um prazo para acontecer. A lei determina os prazos da investigação criminal. Mas no Brasil, a lei não vale nada. Não vale absolutamente nada. Lei e papel higiênico no Brasil parecem ser sinônimos. Prazo para investigação criminal, nem se diga. Porque se é um fato que aconteceu lá em novembro, isso já deveria ter acabado. Não acabou. E o fato é que, o que então, mesmo que existam elementos que digam, provavelmente, certamente, ele é o autor do crime, o que faz caracterizar o segundo elemento, que é o perigo da liberdade dele? Dificultar a investigação criminal, que já deveria ter acabado, já deveria ter se encerrado, mas não se encerrou. Então o que ele está fazendo? Ele está ameaçando testemunhas? Não se sabe. Ele ameaçou testemunhas? Não se sabe. Esta decisão que eu comentei de 18 páginas, na qual apenas na página 12, último parágrafo, se apresenta uma justificativa pífia e antijurídica para tanto, ela diz o seguinte, que 2 servidores da Polícia Rodoviária Federal, que eram subordinados ao Silvanei, eles aparentemente faltaram com a verdade ao prestar depoimento, porque possivelmente, esses 2 servidores teriam temor reverencial em relação ao Silvanei Vasquez. Eu já falei do temor reverencial, é o medo, é o respeito à autoridade, senhores. Portanto, o que se diz nessa decisão que permite a prisão do Silvanei Vasquez é, olha, pode ser que a presença dele em liberdade iniba os outros de prestarem depoimento, mas ele está aposentado. Ele não é mais autoridade, ele não apita mais porcaria nenhuma. Outra questão, não há prova aqui de que ele interferiu, de que ele coagiu, de que ele mandou que esses 2 dessem depoimentos falsos no curso do processo, atrapalhando a investigação criminal. Portanto, o que nós temos aqui é a hipótese de uma prisão ilegal. Absolutamente ilegal. Pavinato, até sua opinião, não é minha opinião, é a lei. E eu trago aqui todos os diplomas de todas as minhas titulações. Eu rasgo, porque eu faria pior. Eu baixaria a calça e faria coisa pior com os meus diplomas. Mas toda a doutrina, toda a jurisprudência, toda a legislação brasileira dizem que isto não é um caso de prisão preventiva. Pode ser que Silvanei tenha operado, sim, um esquema enquanto ele era diretor-geral para impedir que vans chegassem ao local de votação. Pode ser, pode, mas ele tem que responder em liberdade. Tem que responder em liberdade. É a lei. Eu não posso aqui ignorar a lei. E o que nós estamos vendo aqui é mais um episódio grotesco de desrespeito à legislação brasileira. Pois é, Pavinato falou em desrespeito à legislação brasileira. Mota, alguns parlamentares se manifestaram, criticaram essa prisão que foi efetuada no dia de hoje. Inclusive, Flávio Bolsonaro, senador, criticou a prisão e disse que Silvinei é vítima de violência política. Pois é, Daniel, muitos parlamentares se manifestaram sobre esse caso. Essa prisão causou grande impacto hoje no Brasil inteiro. O Pavinato já fez uma excelente análise jurídica, eu tenho pouca coisa a acrescentar ao que ele já disse. O que a gente viu foi um ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal preso preventivamente. O motivo alegado seria uma suposta interferência no segundo turno das eleições do ano passado. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal estão sendo acusados, parece, de ter realizado operações rodoviárias com o objetivo de dificultar o trânsito de eleitores
no dia 30 de outubro de 2022, né? E essas operações teriam sido realizadas principalmente no Nordeste do Brasil, que é onde o PT tem vantagem eleitoral, tinha vantagem eleitoral. Como o Pavinato explicou, a prisão preventiva é determinada nos casos em que o réu, o preso, representa risco claro para a sociedade, onde ele pode continuar a cometer crimes que ele supostamente estava cometendo, quando se trata de alguém que pode fugir ou quando o acusado tem condições de atrapalhar as investigações. Vale lembrar que o ex-diretor-geral, se eu não me engano, foi o primeiro a ser ouvido pela CPMI dos atos do 8 de janeiro e negou todas as acusações. De acordo com ele, se criou uma falsa narrativa sobre as blitz no Nordeste no período eleitoral. A prisão do ex-diretor da PRF fortalece a tese defendida pela maioria governista na CPMI do 8 de janeiro. Agora, a oposição se posicionou muito claramente, classificando a prisão como perseguição política e possível cortina de fumaça para esconder omissões do governo federal no episódio da invasão dos três poderes. Tá certo, e a gente também quer chamar a atenção para a enquete do dia, se você puder, inclusive, entre agora no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br. Você vai ficar muito bem informado, vai conhecer o trabalho dos nossos jornalistas, muitas matérias, reportagens, trechos de vídeos dos mais diferentes programas e telejornais, além da enquete do dia, que estampa sempre um assunto relevante do noticiário. A pergunta que nós publicamos hoje diz respeito a essa articulação do Congresso Nacional e também na esplanada dos ministérios. Você concorda com o chamado loteamento dos ministérios? Acabamos de publicar essa questão, mais de 100 pessoas já entraram e já votaram, por enquanto, uma parcial. 95,15% disseram que não concordam com o chamado loteamento dos ministérios. A pequena fração, a menor parte, 4,85%, entendem que sim, concordam com o chamado loteamento dos ministérios. Se você puder, entre agora, jovempan.com.br, registre o seu voto e a sua opinião. A gente continua o nosso giro de análises. José Maria Trindade, Zé, também queria pedir sua análise e avaliação acerca dessa detenção, prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, suspeito de tentativa de interferência nas eleições do ano passado. Agora, não é incomum lermos análises que apontam para uma espécie de cerco a Jair Bolsonaro. Você lê dessa forma? Exatamente. É o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro que está sendo levado a uma pressão política muito forte. Uma pressão jurídica, na verdade, né? Mas é uma pressão jurídica e política. Até parece que todo o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo levado às barras dos tribunais. O diretor da Polícia Federal foi preso, não foi flagrante. Isso aí não foi, né? O argumento que veio na sentença, eu tive cuidado de ler toda a sentença, diz lá exatamente esta possibilidade dele já ter, inclusive, influenciado em outros depoimentos. Mas é um argumento muito frágil para decretar uma sentença tão pesada que é a sentença de prisão. Sentença de prisão só deve mesmo ser decretada em último caso. É por isso que o próprio Código de Processo Penal define ali as condições, inclusive para a preventiva. Não justifica. A impressão que se tem é de constranger outros policiais, dizendo, olha, eu vou prender vocês também, né? Algo parecido. Agora, a situação é grave, são denúncias de interferência na vida democrática do país e por um chefe da Polícia Rodoviária Federal. É muito grave, mas é um processo que tem que ser levado com direito à defesa, com direito a todos os trâmites legais. O Código de Processo Penal define ali as etapas, exatamente, depoimento, a participação do Ministério Público e não a Polícia Federal pedir a prisão e imediatamente a prisão ser decretada. E eu costumo... Pois não, Pavio? Zé, tem um detalhe, Zé.
Tem uma súmula do STF, a súmula 136 diz: não se concede habeas corpus de prisão mandada por ministro do Supremo. Então a defesa não pode fazer nada. O Ministério Público foi ouvido quando a Polícia Federal pediu essa prisão, e o Ministério Público, nesse caso, é representado pelo órgão de cúpula, que é a PGR. A PGR foi contra a prisão preventiva. Então, desta decisão, a defesa não pode fazer nada, porque tem uma súmula que diz: você não pode conceder habeas corpus. Ô Pavi, eu não sou advogado, mas assim, de tamanha proximidade com a feitura das leis, né? E o julgamento das leis, que uma lei só é boa, madura, depois de passar pelo judiciário, né? Depois de todo o trâmite no legislativo, eu aprendi, por exemplo, o habeas corpus é um instrumento nobilíssimo. O Constituinte colocou de uma forma que ele pode ser escrito num guardanapo por um preso. Qualquer prisão, lá tem uma cópia de habeas corpus. Tamanha a força que o Constituinte de 88 deu ao habeas corpus. Então, eu, leigamente, chamo isso aí de um intubado judicial. Esse termo não existe, eu que criei. O que é um intubado judicial? É o condenado ou que está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Ele não pode recorrer a ninguém, ele fica ali entubado, com as veias expostas e nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso juridicamente é uma aberração e contra, inclusive, os tratados que o Brasil assina, os tratados internacionais, de que não pode ninguém pode ser condenado de um juiz único, ou seja, de um tribunal único, né? Falando muito legalmente. Então, o que me assusta é que o mesmo Supremo Tribunal Federal que criticava fortemente a Lava Jato, pelo que eles chamavam de preventiva eterna, né? Está recorrendo ao mesmo caminho. Para mim, são acusações graves. Eu li o processo, tem alguns indícios fortes de que houve mesmo umas blitz direcionadas a interceptar eleitores, mas é preciso saber de quem é a responsabilidade, julgar e punir. Sair prendendo assim, eu acho muito perigoso e acho que todos deveriam ficar de orelhas em pé. Pois é. Zé Maria, a Elaine Keller também é advogada. Elaine, o Pavinato fez uma belíssima análise exatamente sobre esse inquérito e sobre a prisão de Silvinei Vasquez. Concorda com ele? Tem algo a acrescentar, destacar? Sim, eu vou discordar do meu querido amigo Pavinato e lembrar a vocês que todo o processo de investigação, ele tem uma parte que sim, é aberta a todos, que nós podemos consultar e provavelmente foi justamente nesses autos que José Maria Trindade teve acesso, mas há uma parte da investigação que a gente como advogado chama de apêndice, que não fica aberto a todos, ele fica estrito a quem está participando do processo de investigação, a quem interessa, aos juízes, aos magistrados, à polícia, e possivelmente dentro desses apêndices tem maiores materialidades, maiores indícios que provocaram e fundamentaram a prisão de Silvinei. Agora está começando a vir a público, né, algumas questões que foram encontradas aí nas apreensões de celulares de alguns servidores da Polícia Rodoviária Federal, onde você vê ali comunicações entre eles e com o próprio Silvinei, na tentativa justamente de usar a inteligência da Polícia Rodoviária Federal para bloquear determinadas rodovias, né? Me parece que apuraram num desses celulares, né, um mapeamento aí da inteligência, averiguando quais as cidades você tinha ali uma maior votação para Lula, para o PT e tentando fazer ali algum tipo de intervenção nessas estradas justamente
para atrapalhar, né, o processo eleitoral dessas cidades. Então, está vindo a público alguns desses indícios e provavelmente esses indícios, por enquanto, boa parte deles, aquilo que realmente fundamenta a prisão, eles podem estar em apensos ao processo, sem acesso ao público em geral. Dito isso, você mencionou, Daniel, que possivelmente Bolsonaro será chamado para ser ouvido nessa CPI. Por que Bolsonaro vai ser chamado para ser ouvido nessa CPI? Segundo Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, também já há informações e aí indícios de que Bolsonaro, Silveira, né, o Silvinei, desculpa, e o Anderson Torres teriam se reunido antes do segundo turno no Planalto para discutir algumas estratégias de atrapalhar ali o andamento do segundo turno. Então é isso que precisa ser averiguado. A gente não está dando isso como verdade, mas isso surgiu e todo indício precisa ser averiguado. Para além disso, gente, falando agora um pouquinho de Supremo Tribunal Federal. A gente deve lembrar, e aí José Maria Trindade foi muito pontual quando disse, não houve uma violência política, houve uma tentativa de atentado à democracia. E de fato houve, né? E a gente precisa lembrar aqui do papel fundamental que teve o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque vale lembrar que antes do dia do segundo turno da votação, a ala do Bolsonaro tentou de todas as formas postergar essa data de votação, tentou tirar a data ali de novembro, né? O segundo turno é em novembro. Tentou postergar, alegando uma série de coisas, como, por exemplo, algumas vantagens que o PT teria tido na internet para divulgação de seu material, enfim. Mas Alexandre de Moraes foi bastante contundente e não atendeu a esse pedido. No dia da eleição, o PT também solicitou a Alexandre de Moraes que ampliasse o horário da votação justamente pela possível intervenção que tivesse ocorrido aí nas estradas do Norte e Nordeste. E Alexandre de Moraes também foi bastante contumaz e disse não, o horário da eleição termina às 5 da tarde. Então a gente teve Alexandre de Moraes atuando de maneira muito enérgica, tentando não favorecer nenhum dos lados e manter acesa a democracia, que assim deve ser. E esse era o papel dele como presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral à época. Tá certo, a Elaine inclusive discordou de Tiago Pavinato. O Pavi ficou movimentando a caneta com uma rapidez. Eu falei, vai ter uma... Eu sou baterista. Eu tô aqui piscando. Ele está um pouco irritado, Pavi, para fechar esse assunto, antes de virarmos a página. Primeiro, súmula 606, não 136. Para quem não sabe, a gente não tem TP, a gente fala aqui na raça. Exato. A súmula 606 é que proíbe habeas corpus de decisão de prisão tomada por ministro ou membro do STF. Súmula 606, não 136. Segundo, é claro que eu já disse aqui, Elaine, pode ser que tenha havido esse crime. Pode ser que o Silvanei seja culpado, pode ser que o Silvanei tenha tentado frustrar o direito sagrado ao voto de tantos eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva. Magnífico, pode ser, claro que pode. Está sendo investigado por conta disso. Mas, cadê o requisito da preventiva? O requisito da preventiva tem que ter atualidade. Se ele mandou uma mensagem no ano passado, enquanto ele era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, hoje ele já não é mais. Ele já aposentou, acabou, se esvaiu, foi-se. A prisão preventiva fazia sentido lá atrás, hoje não faz mais. Acabou o requisito, acabou a legalidade. Se ele mandou mensagens naquela época pedindo, olha, mintam, e as pessoas mentiram, acabou aquela época. Não dá mais para continuar. Não dá mais, porque ele não é mais, ele se aposentou em dezembro.
Ele não é mais uma autoridade, ele sequer é um servidor público. Não tem mais o requisito legal. E se eu for pensar em ascensão, em temor reverencial, vou voltar meu olho de novo para a CPI do MST. O que aconteceu na CPI do MST? O Lula chegou com um bolinho de dinheiro para os republicanos. E os republicanos lá giravam no polidense. Ah, me dá o dinheiro. Aí deu o cargo para republicanos. Republicanos fez o quê? Tirou os 2 parlamentares que ele tinha na CPI do MST, que eram combativos contra o MST, e agora os republicanos, não, nós vamos colocar alguém agora que saiba fazer mais gostoso. Então, nós já vamos ter que chamar de novo o Rui Costa, não tem mais 2 votos dos republicanos. Nós estamos vendo aqui uma denúncia de uma senhora, a Vanusa Souza, que falou o seguinte: a gente era obrigado a fazer campanha e a votar no PT. Logo, é muito mais preocupante que um grupo com capilaridade no Brasil inteiro obrigue a fazer campanha e a votar no PT do que você... Nós falamos isso hoje à tarde no Linha de Frente. Se a Polícia Rodoviária Federal tivesse, na melhor das hipóteses, apreendido 1000 vans, 1000 ônibus de eleitores do Lula, e se cada ônibus eu tivesse 40 eleitores do Lula, eu estou falando em 40 mil eleitores do Lula que não poderiam votar. O que isso impacta no resultado da eleição? Nada. É insignificante. Agora, um grupo como o MST, que está presente no Brasil inteiro, se eu tenho 1000 em cada cidade ou em cada região do país, ou seja, vamos dobrar aqui o número de estados, vamos fazer com cada estado 3 regiões. Eu tenho 3 vezes mais a potencialidade lesiva para o resultado de uma eleição, mais de 3 vezes, aliás, com o que o MST faz. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso prender o PT, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann? Eu não sei. Eu estou perguntando, é uma pergunta, porque o PT está se movimentando para prejudicar a investigação do MST. Isso é claro. É claríssimo. A partir do momento em que eu sacio com dinheiro a sanha bilionária do Arthur Lira para tirar o Rui Costa da oitiva, a partir do momento que eu chego para os republicanos e falo: vem, meu amor, vem com calor, ministério eu te entrego, você tira 2 deputados, não vão votar mais a favor da oposição. Ele está atrapalhando a investigação, porque é CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e o que o Silvanei está sofrendo é um inquérito. Ele está na fase do inquérito. Então está tendo muito mais prejuízo. O prejuízo é atual, é contemporâneo na CPI. E é o PT que está cuidando desse atravancamento todo. O que eu estou dizendo aqui não é caso de prisão preventiva. A investigação tem que continuar. Mas o que a gente está vendo nesse país é um favorecimento ideológico polarizado do Poder Judiciário. Ah, mas a lei tem que ser aplicada, não importa se não se aplicou a lei em um caso, aplicou agora, a lei tem que ser aplicada, nunca é tarde para se aplicar a lei. Mas vale lembrar, tudo bem, pode ser uma medida jurídica de direito, mas se o direito é aplicado apenas a uma parcela da população e outra não, eu posso falar, não, é uma medida jurídica, mas não é uma medida justa. Porque o direito só é justo quando aplicado a quem? Quando aplicado a todos de maneira equânime. Eu posso ter direito, mas eu posso não ter justiça. Eu não tenho uma democracia sem direito, mas um Estado de direito pode não ser uma democracia. Eu posso ter uma ditadura com um direito lindo, mas ser uma ditadura. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. O caso do Silvanei pode ser mesmo que ele não preste, que ele seja um tarado contra a democracia, mas não tem requisito legal para ele ser preso. Não tem. Da mesma maneira que o Mauro Cid. Mauro Cid foi preso por falsificar a carteira de vacinação. E o Gonçalves Dias, que falsificou o sistema de segurança, o sistema de informação, de inteligência, de segurança nacional.
O Mauro Cid teve vasculhado o seu celular, o celular do chefe, da mulher do chefe, e o Gonçalves Dias, nada. Mauro Cid está preso, estão tentando arrancar uma delação premiada dele. Método esse que foi criticado e foi chamado de tortura pelo ministro Gilmar Mendes. Mas o Gonçalves Dias está onde? Está na terra com palmeira onde canta o sabiá? Ninguém sabe. O que a gente está vendo aqui é uma sistemática aplicação de um direito sem garantias penais a quem pensa de um lado da ideologia e a total garantia, a total salvaguarda jurisdicional dos mais preciosos dispositivos de garantia penal para outro lado. Então, é isso que não dá para entender. O Silvanei poderia continuar sendo investigado, está aposentado. Você acha que não todos dá os mais, caminhos não levam dá a mais. Jair Bolsonaro? Esse é um risco? Todos os caminhos levam para o Jair Bolsonaro. É claro que levam para o Jair Bolsonaro. Todo mundo quer arrancar uma CPI, delação de alguém. Todo mundo quer que alguém delate o Jair Bolsonaro. Mas aí eu pergunto, vai chegar, vão delatar o Jair Bolsonaro. Agora a delação vai valer? Porque até o mês passado, a delação premiada era a desgraça do processo penal. Pois é, Zé, você ia falar alguma coisa, né? A CPI do dia 8, ela está sendo direcionada exatamente por isso, como é que tá? Né? Para isso. Para chamar o Jair Bolsonaro no momento em que eles teriam ali várias conversas, telefones abertos, e aí chamaria o ex-presidente Jair Bolsonaro e faria um tipo de cerco. O que eu insisto em dizer, Pavinato, é que a gente espera isso da CPI. CPI sempre teve um quê de circo, sempre teve um quê de aparecer, dos deputados aparecer, fazer aquele papel ali de gritar e tal. Isso sempre foi a CPI. Mesmo nas CPIs que mais resultaram aí em processos e em investigações pesadas e tal, sempre houve essa disputa, porque se trata de uma casa política, o Congresso Nacional. A novidade que a gente está vendo agora é o Supremo entrando exatamente nesse processo. É uma espécie de parlamentarização do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas é um processo que anda, né? É um processo que anda, e a ideia que se tem de todo esse processo é mesmo chegar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá certo. Para fechar esse assunto, a Elaine Keller tem um complemento, é isso, Elaine? Rapidamente, por gentileza. Não, só queria lembrar o meu colega Pavinato que se o movimento MST impedisse alguém de votar no Bolsonaro, ele não teria ganho no primeiro mandato. Então, ele já foi presidente, né? Então, naquela época, já teria tido algum tipo de pressão para que ele não ganhasse. O presidente era o Temer, Elaine, não se esqueça disso. Era o Temer, pronto. Enquanto o Bolsonaro foi presidente, ele usou o aparato do governo federal para impedir a democracia, para impedir que nós tivéssemos uma eleição limpa, sem nenhum tipo de subterfúgio para atrapalhar os eleitores, lamentavelmente. O MST proibiu a democracia? Não entendi desculpa, Bolsonaro impediu. Temer não fez isso, tanto é que Bolsonaro foi eleito, né? Agora, quando a gente tem Bolsonaro como presidente da República, a gente vê o desespero dele aí no segundo turno, fazendo qualquer tipo de artimanha para impedir que o processo Pode ser que ele tenha feito isso, Elaine. Eu não descartei a hipótese de ele fazer isso. O que eu descartei é a hipótese de uma prisão preventiva agora. Isso não é cabível. Pode ser que ele seja o Gargamel e a democracia os Smurfs, pode ser. Veja, mas o fato é que não cabe preventiva. A contemporaneidade que fala a lei diz respeito a gente está falando de meses, Pavinato. O processo começou, a investigação começou em novembro, logo após o segundo turno. 10 meses. E nós estamos dentro da contemporaneidade. 9 meses é o prazo para encerar a investigação criminal? Já acabou. Não, mas ainda não encerrou. Agora que a gente tem. Mas você pode pedir prolatação de prazo. Quantas investigações passam do prazo de 9 meses? A gente todas, porque esse país se acostumou com a ilegalidade. Nós estamos deitados na ilegalidade. Mas tem a prolatação de prazo.